aí, Nação Celeste, bora que bora, ainda digerindo essa derrota, né, pós-estreia da Copa Sul-Americana, aqui no nosso canal, vamos trazer pra vocês mais um vídeo, sempre te atualizando sobre tudo, tem bastante coisa importante. Essa é a capa de mais um vídeo notícia, Nação Celeste, bora abordar esses e outros assuntos, tá? De forma bem direta aqui com vocês, sem enrolação, já peço aquele likezão maroto que ajuda demais aqui nos nossos conteúdos. Meta humilde, bem humilde, de 300 likes, tá? Conto com a sua ajuda. Se inscreva aqui também no nosso canal, bora fazer parte da família Cruzeiro Nostalgia, rumo aos 70k. Comente e também compartilhe aqui os nossos conteúdos. Vamos lá, nação, tem bastante coisa importante, mas eu quero começar aqui com vocês com uma informação que vai envolver o Cruzeiro em todos os jogos dessa competição, tá? Que é um prêmio que o vencedor de cada partida ganhará na Copa Sul-Americana. Na Libertadores isso acontece, o prêmio é um pouco maior, e na Copa Sul-Americana também temos isso, tá? E como o Cruzeiro ontem não vence o União Santa Fé, a gente tem um prejuízo aí, tá? Não chega a ser um prejuízo milionário, mas é de 115 mil dólares, o que dá cerca de 650 mil reais, né? Levando em consideração que a gente tá falando de um grupo que não tem ninguém ali melhor tecnicamente do que o Cruzeiro, a gente pode falar de vontade, de raça, de entrega, de uma situação anímica, né? Que ontem o Cruzeiro não teve em momento nenhum, mas tecnicamente é melhor. Se pensarmos dessa maneira, 6 jogos, pô, era meio que obrigação levar esses quase 4 milhões e 300 mil reais se a gente for somar os 6 jogos, né? Se eu não tiver ruim de conta é isso, 650 mais 650 dá 1 milhão e 300, 1 milhão e 300 vezes 3 dá 3.900, 4 milhões de reais mais ou menos. Como não vencemos ontem, o Cruzeiro já não vai conseguir nem levar mais que 3,5. É óbvio, né? No cenário financeiro hoje do futebol brasileiro, esse valor para nós não faz tanta diferença. Mas, pô, não dá pra bobear e jogar de uma maneira tão sem alma como jogou ontem. E assim, rapaziada, vamos ser sinceros, o Cruzeiro em nenhum momento do jogo esteve próximo de ganhar a partida. Como eu disse ontem no meu pós-jogo, a vitória do União Santa Fé foi o merecido. Mesmo sendo no último lance, né, com essa crueldade ali na sequência de ataques e escanteios do Santa Fé, a equipe argentina mereceu. E ainda sobre ontem, nação, informação aqui do pessoal do Central da Toca da Samuca TV, Cruzeiro chegou ontem, rapaziada, ao 11º jogo seguido tomando gols. Rapaziada, eu vou trazer a lista pra vocês aqui, mas é algo bizarro. E eu quero que vocês se atentem pro nível de enfrentamento. Olha aqui, ó, começa lá contra o Atlético, derrota, né, pro Atlético. Aí depois o empate em casa contra o Betim. Aquele empate onde todo mundo imaginou que agora, tipo assim, agora o Diniz vai ser demitido. E aí na entrevista coletiva pós-jogo é o Diniz que dá a palavra, né. Aí é demitido dias depois, né. Aí contra o Itabirito, venceu, mas tomou gol. Contra o Uberlândia, venceu, mas tomou gol. Aí tem um empate contra o América Mineiro. Depois tem a derrota para as Frangas. Esses 2 jogos ainda na primeira fase. Aí depois tem a derrota para o Democrata. Aí temos o empate contra o América. E essa derrota contra o Democrata, ela é a estreia do Jardim, tá? O Leonardo Jardim estreia nesse jogo. Ele chega a BH e acompanha o clássico, mas não é ele que está na beira do campo. Ele começa mesmo a acomodar o Cruzeiro contra o Democrata. Aí tem essa derrota pro Democrata. Aí tem os 2 empates, né, contra a equipe do América por 1-1, tomando gol consequentemente. Aí temos a derrota, a vitória contra o Mirassol e agora a derrota pro União Santa Fé. E se você quiser ser um pouquinho mais crítico, você pode colocar também os amistosos, porque o Cruzeiro tomou gol, né? Nos 2 amistosos contra o Red Bull Bragantino tomou um gol, tomou um, agora até fiquei confuso, acho que foi mais de um, né? Acho que foram 2, e tomou 3 do Botafogo, 3 gols do Botafogo. E tem também o jogo treino,
contra o Pouso Alegre. Tomamos gol também, tomamos acho que 2 gols. Ou seja, o Cruzeiro é uma peneira. É uma verdadeira peneira. E essa informação, ela é bizarra. Essa notícia, ela é muito bizarra, nação. O Cruzeiro não consegue passar um jogo a não sei quanto tempo sem ser vazado. E aí eu repito, olha só o nível de enfrentamento. Tem time aqui que tem divisão? Tem time que tá na primeira divisão, tem time que tá na segunda, tem time que tá na terceira, mas tem time que nem divisão tem. Desses que eu mencionei, tem time que nem divisão possui. É algo realmente pro Cruzeiro parar, olhar para dentro, de dentro para fora e analisar. E aí a gente vai precisar muito do Leonardo Jardim para isso. Porque já tô vendo muita gente crucificar o Leonardo Jardim, mas eu acho que nesse momento, né, hoje, dia 2 de abril, o Leonardo Jardim ele pode receber algumas críticas, mas as principais não podem ser no treinador português, né? Porque a gente está vendo que algumas peças que ele tem na mão e que o Cruzeiro está utilizando, talvez tenha sido muito valorizada, super valorizada pelo cara responsável por contratar. E é esse cara que a gente pouco tá falando. Vai ter vídeo sobre ele, inclusive, hoje aqui no canal. Beleza? Bom, né? E ainda repercutindo o jogo de ontem, trazendo agora uma outra notícia, essa informação é do jornalista Jorge Nicola. Tem uma questão envolvendo o Matheus Pereira que a gente precisa falar, né? Repito, informação do Jorge Nicola, vou dar o play, você vai acompanhar e logo após a gente fala sobre. Hora de falar sobre uma ausência significativa e importante no Cruzeiro. Matheus Pereira ficou outra vez de fora de um jogo do Cruzeiro. Na condição de visitante, a Raposa perdeu por 1-0 por União Santa Fé, na Argentina, na noite dessa terça-feira. Derrota bastante dolorida, especialmente porque o time adversário é lanterna no campeonato argentino e tem jogado pouca bola. Mas, durante a partida, recebi o contato de um empresário, de um atleta titular do Cruzeiro, me assegurando que as ausências seguidas do Matheus em jogos como visitante têm causado incômodo entre os atletas. Não dá para dizer que é o grupo inteiro que está incomodado, mas uma parte importante de jogadores não tem gostado desse, entre aspas, privilégio concedido ao Matheus Pereira. E não é a primeira vez que esse assunto vem à tona. Já havia contado para vocês que enquanto o Fernando Diniz era técnico, vários jogadores do Cruzeiro se irritavam com benefícios, com preferências, com privilégios que o Matheus Pereira tinha enquanto o Diniz era o treinador. Diniz caiu, isso acabou mudando, mas recentemente, a pedido do Matheus Pereira, o atleta deixou de ser relacionado para partidas na condição de visitante. A justificativa tem a ver com o nascimento do seu filho. A esposa do Matheus está grávida e pode dar luz a qualquer momento. E o Matheus tem sido poupado dos jogos fora de casa para que esteja perto caso o filho nasça. Ele não joga fora de casa desde 15 de março, no amistoso contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Também esteve de fora de um amistoso contra o Red Bull Bragantino em Bragança. E essas ausências em jogos da pré-temporada causaram a função, ou deixaram o Matheus Pereira de fora da estreia no Campeonato Brasileiro dentro de casa. Ele foi reserva e só entrou nos 20 minutos finais do jogo contra o Mirassol. Agora estreia na Sul-Americana e mais uma vez o Matheus Pereira não foi relacionado. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua. Tá aí, nação. Tá aí a info do Jorge Nicola. E, cara, essa informação ela me preocupa em alguns pontos, tá? Em algumas maneiras, em alguns aspectos, tá? A primeira coisa, tá? Vamos falar da notícia primeiramente em si. Eu fico indignado, tá? Como? Eu acho assim, a relação jogador e empresário e confidências, eu acho que ela é super normal, né? Então, vou dar um nome aqui que não existe pra ninguém, né, depois falar que eu tô querendo tumultuar o ambiente do Cruzeiro ou algo do tipo. Mas o Zezinho, vamos supor que o Zezinho entrou em contato com o empresário dele, o Joãozinho, e aí desabafou. Pô, mano, tá osso aqui, porque pô, a gente está sacrificando, é viagem pro Rio, viagem pra Bragança Paulista, é viagem pra Argentina. Pô, a gente tá aqui se dedicando, tentando, lutando, e aí dentro do elenco tem jogador mimadinho que tá recebendo algumas regalias porque vai ser pai. Pô, não é uma doença não, é o nascimento de um filho, sei lá, tá? Tô só aqui fazendo uma situação hipotética. Essa relação
Nação, eu acho super normal. Um desabafo do jogador com o seu empresário. Agora, o que me causa estranheza e eu fico realmente bem preocupado é como tem empresário FDP que vai ligar para jornalista, mandar mensagem no WhatsApp para fofocar um assunto desse. Esse tipo de informação tumultua o ambiente interno do Cruzeiro. Vocês acham que não? Vocês acham que essa informação não chega lá dentro? E olha, dentre tantas informações que eu fico com o pé atrás do Nicola, essa me parece ser uma informação, essa pontualmente, que tem sentido. Tem pé e tem cabeça uma informação dessa. Faz total sentido, Nação, porque, pô, velho, aí muitos de vocês vão lembrar, lá em 2011, quando o filho do Montijo tava internado e o cara tava salvando o Cruzeiro com gols naquele Campeonato Brasileiro. Né, o Cruzeiro mal pra caramba, ele jogando, se dedicando, jogando naquele gramado horroroso da Arena de Jacaré, jogando bem, fazendo seus gols, dando suas assistências e com o filho internado. A dedicação do cara acontecendo naquele contexto. E agora um contexto envolvendo filho, diferente, mas envolvendo um filho, traz o nosso maestro, nosso principal jogador no setor do meio campo, de criação, para um offline, onde incomoda internamente. Faz sentido na minha cabeça, tá? Mas o que mais me chama a atenção nessa informação é isso. É o empresário fofoqueiro. O empresário que liga para jornalista ou manda mensagem para dar essa informação. Aí você acha que o jornalista vai guardar para ele? Não vai. E repito, tá? Vocês podem até me julgar, mas essa informação do Nicola eu vejo uma verdade. Eu vejo um entendimento de faz sentido. Esse ter incômodo. Ter alguns atletas incomodados, né? Porque a maioria ali é pai. A maioria ali tem esposa. A maioria ali deve ter vivenciado momentos parecidos, onde abriu mão de estar nesse momento em prol do profissionalismo. E aí muitos podem enxergar, e aí eu não vou julgar, que está faltando esse profissionalismo no Matheus Pereira. Né? Porque, né, abre mão de uma partida importante na temporada, de outras partidas, no caso menos, né, que seriam amistosos, para ficar em BH, e a diretoria é permissiva com isso, tem mais essa. Então faz sentido esse contexto todo. Quero que você opine, se você acha que faz sentido e o que você vê disso. Você fica do lado do Matheus Pereira, entende a situação dele, fica do lado de repente de algum atleta inconformado, incomodado, você também ficaria? Deixa a sua opinião. E aí até uma pergunta pra vocês: quantos meses que tem o Theo, rapaziada? Quanto tempo que a mulher do Matheus tá grávida? Porque eu fui olhar aqui no Instagram dele, foi no dia 10 de setembro do ano passado que ele anuncia, né, a vinda do Theo. Pô, e ela já tava com uma barriguinha de grávida ali. Vamos supor que ela tava com 2 meses ali. Setembro, 10 de setembro, 10 de outubro, 3 meses. 10 de novembro, 4 meses. 10 de dezembro, 5. 10 de janeiro, 10 de fevereiro, 10 de março. Vai fazer agora, sei lá, 10 de abril, 9 meses. Será que essa criança vai demorar mais uma semana, 10 dias para nascer? Porque eu acho que o Cruzeirense mais quer é que venha a notícia. O Theo nasceu. Porque tá, de certo modo, aí, trazendo, né, certas complicações aí pro Cruzeiro. Comenta. E pra gente poder encerrar o nosso vídeo, nação, quero trazer uma informação em forma de sugestão, tá? Porque muito se fala do elenco do Cruzeiro, né? Da necessidade de, jogo após jogo, vermos que a janela do meio do ano vai servir para se reforçar. E aí, rapaziada, um cara que vai ficar livre no mercado é o Richarlison. Livre não de contrato, mas livre para procurar um novo caminho. Richarlison, atacante que dispensa comentário, inclusive jogou em Minas, né? Jogou pelo América. E a informação da Raíssa Simplício, jornalista lá no Goal. Tottenham não descarta negociar Richarlison em junho. E mercado brasileiro monitora. Aí ela cita alguns times, né, que acompanham de perto a possibilidade da saída do atacante brasileiro. E a minha pergunta para vocês é justamente a que está na capa do nosso vídeo. Vocês acham que dá para tentar a contratação do Richarlison? Faz sentido a diretoria de futebol do Cruzeiro tentar contratar o Richarlison pelas características que ele possui, pelas características de atacante que o Cruzeiro já possui no seu elenco? Eu vi ontem muita gente falando que o Lautaro não dá, o Wanderson não dá, e o Wanderson acabou de chegar. Eu vi muita gente ali, né, ponderando alguns nomes.
Será que é uma posição que o Cruzeiro vai precisar ficar de olho no mercado para se reforçar agora no meio do ano? O que vocês acham? Comenta, nação, e fala o que vocês acham também do Richarlison. Chegou até aqui aquele likezão que ajuda demais, hein? A partir daqui eu só posso lhe desejar uma ótima continuação aí de dia de semana. Fiquem com Deus, até a próxima, Nação Celeste. Eu fui e tchau!